Graça e paz, igreja. Agora sim. Eu quero agradecer a todos os envolvidos para que eu possa estar aqui. E foi algo assim inusitado para mim, poder encontrar uma pessoa muito especial para mim, um amigo. Eu quero dizer, pastor, a tua alegria é minha alegria. É prazeroso nós podemos contemplar batismo, morrer para a vida, renascer para o Senhor. Fiquei relembrando do dia do meu batismo. O pastor chegou e falou: matei todo mundo. Agora vocês viverão para o Senhor. Uma nova vida. E na minha vida, essa ocasião não tem muito tempo, eu batizei em 2022. E tão logo eu já estou no projeto Radical Pantanal. Algo que eu nunca imaginei, nunca esperei. Porém, não tem como explicar o que Deus faz. Deus, Ele é grandioso, Deus, Ele é maravilhoso e tem uma obra na vida de cada um de nós. Amém? Meu nome é Márcio Bruno, eu sou natural de Brasília, mas eu sou mais conhecido como Bruno porque Márcio é o nome do meu pai. Aí, para não ter confusão dentro de casa, é Bruno. E cheguei no estado em 2022 a trabalho. E eu acabei me tornando membro da Igreja Batista Aliança, que fica lá no Rita Vieira. O meu pastor é o pastor Jonathan. E através da Igreja Batista Aliança, eu fui enviado para o campo. Sou missionário da Junta de Missões Nacionais e não somente da Igreja Batista Aliança. Eu sou missionário do povo batista. Eu represento cada igreja. Não é somente a minha pessoa, a minha igreja, mas todas as outras. E a PIB é uma delas. É um prazer muito grande estar aqui. Eu tenho um pouco de dificuldade com o público. Quando eu vejo muita gente assim, o coração dispara, mas eu creio que Deus vai conduzir tudo para a honra e glória dele. Amém? Eu quero falar hoje sobre o jovem rico. E eu dei o nome da mensagem de sacrificar é servir. O texto está em Marcos, capítulo 10, do versículo 17 ao 25. Nós, quando pensamos no jovem rico, e vamos introduzi-lo em missões, a primeira coisa que eu penso é sobre o que nós nos tornamos. E nós nos tornamos aquilo em que nós absorvemos. Algumas pessoas estão dentro da igreja e contemplam a palavra do Senhor. Outras pessoas dentro da igreja e ainda assim elas têm uma ligação muito forte com o mundo porque ainda não conseguiram ser transformadas, ter um encontro genuíno com o Senhor. E daí elas se sujam com o pecado. São muitas famílias destruídas. E tudo aquilo que elas têm são coisas ruins. E dentro da igreja, isso não pode continuar acontecendo. Dentro da igreja nós podemos receber pessoas enfermas e com dificuldades, mas elas têm que vir ser transformadas pelo Senhor. Dentro da igreja não pode se manter um pecador da forma que ele chega. Ele tem que sair daqui uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, transformadas para que nós possamos contemplar mais batismos. O texto, ele diz assim: pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhou-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chama de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honrará pai e mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, amou-o e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com estas palavras, retirou-se triste,
porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aqui nós podemos ver um contexto de pessoas que são servos, elas não pecam. E isso pode acontecer. E nós podemos ver na igreja, reconhecer pessoas assim, pessoas que têm uma caminhada bonita, digna, porém, será que somente a obediência à lei, ela vai nos salvar? Será que não pecar é o necessário para que nós possamos herdar o reino dos céus? Em Gálatas 2, versículo 15 ao 16, vai dizer assim: nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Aqui nós começamos um embate com as nossas atitudes, porque muitas das vezes nós não temos a consciência de que apenas vir, escutar a palavra é o suficiente, e na verdade não é. É um passo. É um passo. Nós precisamos ser crentes, conhecedores da palavra, conhecedores de quem é o nosso Deus. Nós precisamos ter intimidade, obedecer, porque a partir daí, de fato, nós estaremos mostrando que somos crentes transformados. Não existe fé sem obra. A lei, ela é uma obra, porém, por ela, não traz a salvação. A salvação, ela vem através de Jesus, pela fé, pela crença. E não tem um outro meio. Não existe nada em que a gente possa fazer para que possa ser pago. A morte de Jesus, ela é muito valorosa. E não existe nada no mundo em que possa se comparar a algo assim. No Salmo 1, ele vai dizer para que nós não andemos no conselho dos ímpios, não andemos no caminho dos pecadores e nem sentemos nas rodas dos escarnecedores. Eu costumo dizer que o Salmo 1, versículo 1, 2 e 3, ele é uma aplicação para a vida toda. Aqui, quando nós falamos de conselhos, caminhos dos pecadores e escarnecedores, não estar na roda, ele está dizendo que você não deve sentar em um lugar ou estar em um ambiente onde você vai se alimentar de coisa que não agrada ao Senhor. Em nenhum momento aqui é uma repreensão para você não evangelizar alguém, mas sim para que você não esteja agindo como pecadores. E muitas das vezes nós temos dificuldade de entender isso. E isso é muito importante. Com quem nós andamos? É algo clichê, porém, é algo que tem que ser falado. É necessário. E se nós queremos intimidade, se nós queremos crescer espiritualmente diante do Senhor, nós precisamos cuidar de cada passo em que nós damos. No versículo 2, ele vai mais a fundo. Ele vai dizer que o nosso prazer está na lei do Senhor.
medita nela dia e noite. Quão maravilhoso é! Alguém aqui já parou para pensar o quão bom é ter o prazer na lei do Senhor? Pegar a Bíblia, abrir, ler e se sentir satisfeito, sem falta de nada. Aqui mais para frente eu vou falar de sonhos. Larguei um monte, deixei para trás dinheiro, mas nada me faz falta. E não é porque eu sou diferente ou especial, isso não tem nada a ver. Tem muito a ver com a obediência e com Deus que nós servimos, que esse Deus é o meu Deus e o seu Deus. A única coisa que nós precisamos é ter fé e acreditar que Ele vai mudar a nossa vida. Ter a certeza de que Ele pode transformar vidas. Não somente a minha e a sua, mas de todas aquelas pessoas que estão lá fora. Nós temos que levar o Senhor para os que necessitam. O jovem rico, ele quer servir. Ele anda na lei. O Senhor vai dizer no versículo 21 que ele o amou por isso, porque ele cumpre a lei. E ele tem um pedido: vá, vende tudo, dê aos pobres. Abraão foi chamado para deixar a parentela, pai de multidões, mas saiu de dentro da casa dos pais, rumo aonde nem ele sabia, mas sem medo. Escutou a voz do Senhor. Geralmente nós falamos que missionário é meio doido, e na verdade tem um pouco de loucura mesmo, porque é muito bom ser louco por Jesus. E em vários momentos nós passamos por situações em que é esse amor, essa loucura por um Deus maravilhoso em que nos fortalece. Porque sem Ele, quem está no campo não permanece. Eliseu foi chamado para substituir Elias. Queimou o boi, foi embora, largou tudo. Mateus, sentado na coleteria, foi chamado pelo Senhor, largou tudo. Pedro, com 2 barcos cheios de peixe, largou tudo, foi embora com o Senhor. Mateus e Pedro seguiam. Deixaram tudo para trás. Não se importaram com dinheiro, não se importaram com nada. Paulo, perseguidor. Ananias, quando conversa com o Senhor, ele diz que Paulo vai sofrer pelo Evangelho. E Paulo, ele surpreende, porque o tanto que ele sofre não desiste. E o mais interessante de tudo é que o sofrimento dele é como se fosse nada, e para ele é prazeroso. Como entender que tanto sofrimento ou perda é tão bom assim, prazeroso? No versículo 21, ele vai dizer assim: Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem, segue-me. Ele diz aqui que quando ele vender e der tudo que ele tem, ele terá um tesouro nos céus. Nos céus, ninguém pode tirar. E todos nós temos o privilégio de ofertar algo ao Senhor e juntar um tesouro no céu. Em Atos 10:4, o anjo conversa com Cornélios e diz: Cornélios, as suas orações, as suas esmolas chegaram à memória do Senhor. Quão bonito é nós termos coisas agradáveis para o Senhor lembrar de nós. Imagina o que você tem feito que o Senhor pode lembrar com alegria. Fala: esse meu servo aqui é bom. Em Efésios 4, 11 e 12,
Ele vai dizer assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. É interessante porque quando ele chama, ele vai fazer um pedido. Geralmente é assim. Não é que é uma troca, mas é porque geralmente quando nós servimos o Senhor, nós não ficamos aonde nós queremos. Então, muitas das pessoas, no meu caso, eu tive que sacrificar tudo em que eu almejava. E é igual o Paulo fala em Atos 20, 24. Declaro como esterco a minha vida, para que eu cumpra a carreira, o ministério que o Senhor confiou para mim e proclame o Evangelho da Paz. É algo muito importante, porque quando o Senhor ele nos chama e nós precisamos de fazer sacrifício, muitas das vezes nós temos medo, nós somos guiados pelos sonhos, pelo dinheiro, e o mundo onde nós vivemos hoje, ele é um mundo onde, dentro de algumas igrejas, se fala de uma teologia da prosperidade, se fala de um evangelho sem sofrimento. No mundo é rico a qualquer custo, e a realidade com o Senhor não é essa. Ele diz que Ele vai cuidar de você, vai fazer tudo, Ele vai suprir todas as tuas necessidades, igual Ele supre dos pássaros, dos lírios nos campos, igual toda a natureza é suprida por Deus. Mas a questão é que muitas das vezes nós não conseguimos desvincular do bem material. E a verdade é que isso nos afasta do Senhor. Igual esse jovem rico. O jovem rico, ele sai triste. Ele desiste. É mais fácil passar um camelo no fundo da agulha. 2 Coríntios 11, 21 e 24 vai dizer assim: do 21 ao 31, 2 Coríntios 11, 21 ao 31, vai dizer assim: ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia ou insensatez, o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu sou. São israelitas? Também eu sou. São da descendência de Abraão? Também eu sou. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Tudo isso aqui é Paulo declarando do que ele é, para todas aquelas pessoas que ele está apresentando o Evangelho da graça do Senhor. Aquelas pessoas, muitas não eram nem a metade do que Paulo é. Porém, Paulo continua: eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Fui 3 vezes fugitivo com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei no voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rio, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Que escandaliza, que eu não me inflame.
Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Todas essas coisas são peleja. E Paulo, em Atos 20, 24, ele declara a vida dele como esterco. Qual a condição que nós temos de passar por todo este sofrimento e declarar a nossa vida como esterco e ser feliz? Será que alguém conseguiria explicar? Esse é o privilégio de servir o Senhor e entregar tudo nas tuas mãos. Não tem explicação. No campo, quando nós chegamos em Corumbá, em agosto do ano passado, nós fomos fazer as compras e eu acabei esquecendo de comprar as verduras. E quando nós voltamos, eu falei: Mateus, as verduras eu esqueci. Ele falou: não, amanhã de manhã a gente vê se a gente consegue comprar, mas não teve como, compramos cebola e tomate, levamos. E eu estava na cabeça: todo mundo tem a tua experiência com o Senhor, eu vou ter a minha. E eu fiquei com isso na minha mente. Na primeira semana, o irmão Gilson levou uma sacola de verdura. Na segunda semana, ele levou outra sacola de verdura. Nessa segunda semana, o Mateus, depois do almoço, falou bem assim: nós não podemos nem pensar nas coisas que a gente gosta, porque o Senhor manda. Eu gosto de guaraná. E eu falei: quando a gente ganhar um peixe, vamos levar para comer com o pastor e com a irmã na cidade. E quando eu fui, no outro dia, 8 horas da manhã, a irmã Ivete bate na porta, chama o missionário, o Mateus sai, um guaraná de 3 litros e um pacu de 42 centímetros. Só pode ser consumido na comunidade ribeirinha, como são ribeirinhos, né? Essa medida não pode ir para a cidade. E é um peixe muito grande, faltava 3 centímetros. Porém, eu tive que receber a benção sozinho. O Mateus não gosta de comer peixe. Aí eu tive que me esforçar para contemplar aquele peixe muito gostoso. Mas esse é um cuidado do Senhor. A gente não tinha necessidade do peixe nem do guaraná. São as coisas que o Senhor faz porque nós largamos casa, pai, mãe. Essa semana foi meu aniversário, quinta-feira. E eu tenho uma prima que ela faz aniversário dia 27. Eu sou 26, ela 27. Nós nunca comemoramos aniversário separado. É o costume da família. Chegou no final de semana e junta todo mundo. Já são 3 anos longe. E talvez seja essa a data mais difícil para mim. Seja quando chega o meu aniversário. E eu lembro dela. E eu fico pensando: Senhor, como ainda posso ser feliz com tanta saudade assim? Mas o amor de Deus, ele excede todo o entendimento. E ele é maior que qualquer outra coisa em que possa haver nas nossas vidas. Nós só temos que nos atentar e servi-lo de coração, sem interesse, sem ganância. Não existe servir ao Senhor esperando receber algo em troca e você sair de lá contemplando maravilhas. A promessa do Senhor não é essa. A promessa do Senhor não é riqueza aqui na terra. Há um tesouro no céu. Porém, Ele é dono de tudo e Ele pode dar a vida em que Ele quiser para você. Ele pode dar a vida em que Ele quiser. Filipenses 3,7 vai dizer assim.
Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo. Aqui está a maior graça, dádiva em que nós podemos contemplar ao servir o Senhor. Quando nós deixamos tudo, existe uma música que ela está tocando muito aí, não vou falar o nome, só vou falar uma parte. E ela diz: estou perdendo tudo com amor e com alegria. Eu não concordo. Se nós como cristãos formos pensar, o que é tudo para a gente? Se alguém está pensando que tudo não é Deus, tem que colocar o Senhor em primeiro lugar. E isso é comum acontecer, isso aconteceu comigo. Eu já coloquei pessoas na frente do Senhor. E como diz a palavra, quando nós corrigimos um travessão no nosso olho, a gente consegue identificar no olho de outra pessoa. Não estou falando que ninguém aqui tenha, mas pela minha experiência eu sei que acontece. É muito complicado. Nós cantarmos algo assim e dizer que nós estamos perdendo tudo com amor e com alegria. O que Paulo deixa para trás, o que Paulo fala que nós vamos deixar, não se fala de tudo, se fala da minha vida, é a minha vontade, os meus sonhos. É isso. 2023, janeiro, eu orei ao Senhor: Senhor, está faltando alguma coisa na minha vida. Estou muito preguiçoso, não está evoluindo nada. Preciso melhorar de vida. E tem algo que eu gosto muito, que é futebol. E eu falei: vou fazer educação física, o curso da CBF, e vou me tornar treinador profissional. Eu fui longe. Aí eu falei: agora eu vou começar a orar, né? Que no meio do ano eu começo. Mas só que quando chegou dia 17 de fevereiro, o algo que estava faltando na minha vida era o campo. Porque no dia 17, passou 2 pastores aqui, em Campo Grande. Eu creio que eles veio aqui, o pastor Mateus e o pastor João Vitor. E naquele dia, o pastor Mateus, quando eu entrei, o Senhor falou comigo que era para me acompanhar aqueles jovens. E eu não sabia o que era. E o pastor Mateus abriu a Bíblia e colocou na coxa. E o Murilo, que me discipula, falou assim: hoje Deus vai te chamar para ser pescador de homens. E eu olhei assim, lembrei da entrada, pensei: tá bom, eu vou. Mas quando começou a falar sobre o que era, que falou de Amazônia e Pantanal, eu falei: Senhor, não vou não. Esse negócio está um pouquinho pesado aí, calma, vamos devagar. Porém, ele falou mais uma vez: você vai sim. E no fim do culto, eu falei com o pastor: pastor, eu quero ir. Ele: mas precisa de um tempo. Você só está 8 meses na igreja, são 2 anos e algumas complicações. Eu falei: pastor, só me indica. Se o senhor quiser, vai dar certo. E depois de uns meses, o pastor falou comigo e ele me mandou uma mensagem para me confortar. Ele falou: meu filho, não desanima. Se não der certo agora, eu vou te enviar ano que vem de novo. E eu falei: pastor, pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo. A certeza de que foi ele que me chamou é tudo que me guarda até hoje. Toda vez que eu passo uma dificuldade, o que me faz ficar e permanecer é quando eu escuto: você vai com esses jovens. É a única coisa. Não existe palavra de pai, de mãe, de pastor, de amigo. Eles podem ser usados por Deus para me fortalecer. Mas o que me dá base para continuar onde é que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, é que eu sei que foi Ele que me chamou. E esse chamado
Ele não vem se nós não tivermos intimidade com o Senhor. O Murilo, no dia que, um pouco tempo antes de me enviar, ele falou, me chamou lá na frente, na igreja, e foi orar por mim e falou: nós só enviamos para o campo aqueles que são bênção, aonde ele está. Quando acabou, eu falei: Murilo, tá falando que eu não estou fazendo nada? Como assim? No meio de todo mundo. Mas ele virou para mim e falou assim: não, meu filho, eu não estou falando isso. Eu estou falando é que nós vamos te enviar, porque você é bênção aqui. Como alguém vai ter uma referência e te mandar para algum lugar, se ele não vê o teu trabalho, se ele não vê as tuas obras? Porque se você tem fé, tem obras. Mas sem obras, a fé é de boca, não dá para confiar. E isso acontece muito. O jovem Henrique é um exemplo. Tem fé, mas na hora que pede não faz. Existem muitas pessoas dentro da igreja que acham que porque não peca, ou porque segue os mandamentos do Senhor, já está tudo certo. Muitas pessoas. Eu espero que não seja a realidade aqui da igreja. E até mesmo acho muito interessante, porque a igreja tem vários trabalhos. Eu tive o prazer de conhecer o pastor Djalma. Eu vi quando eu cheguei, ele estava com uma equipe que ia para o Chile em agosto do ano passado. Eles fizeram uma atividade lá na igreja, a Batista Aliança. Algo muito interessante, muito bonito, um projeto muito bonito mesmo. E eu espero que aqui sempre continue evoluindo. Porque a casa do Senhor, ela vem para progredir e não para regredir. No versículo 25, ele diz que é mais fácil passar um camelo pela funda de uma agulha. Essa é a tristeza para aqueles que dão valor aos bens materiais, a sua própria vida, achando que ficar onde é que ele está é a melhor coisa que ele vai fazer e que vai ser bem sucedido. Muitas das vezes, quando você vai, aí é que você vai ser bem sucedido. O foco não é o financeiro, mas o espiritual. Você já pode ser muito bem sucedido onde você está espiritualmente, mas no campo é muito diferente. João 13, 34, 35 diz assim: novo mandamento vos dou, que vocês ameis uns aos outros assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O cumprimento de todos os mandamentos do Senhor está aqui. O amor. E o meu amor e o teu amor não é capaz de cumprir isso aqui. Se você não estiver ligado ao Senhor, para estar cheio do Espírito Santo de Deus, para estar cheio do amor genuíno do Senhor, não tem transformação, não tem discípulo, porque nós somos fracos e falhos. Mas quando nós estamos próximos do Senhor, quando nós entendemos essa realidade e sentimos esse amor, a nossa vida não faz mais efeito. Quando nós somos chamados, os nossos sonhos, o dinheiro, nada disso mais vai interferir. Porque quando nós somos tocados pelo amor de Deus, tudo muda em nossas vidas. Tudo muda em nossas vidas. Eu queria pedir para colocar o primeiro vídeo, para mostrar um pouco do trabalho. O projeto de plantação de igrejas da Junta de Missões Nacionais está focado em campos pioneiros, com ênfase nos povos menos evangelizados. Geralmente, iniciamos com um pequeno grupo multiplicador na casa dos missionários, em um local cedido ou alugado ou em um espaço público.
Trabalhamos os princípios de igreja multiplicadora, investindo no relacionamento discipulador e na formação de líderes, para que uma nova igreja seja plantada no espaço de 4 a 5 anos. O diferencial desta forma de trabalho é que a igreja já nasce com a visão de multiplicar-se, impactando toda uma região. Cerca de 70% de nossa força missionária trabalha com os povos ribeirinhos, sertanejos, indígenas, ciganos, imigrantes e refugiados, e também em campos de pequenas cidades do interior. Concentramos cerca de 30% do nosso trabalho nos polos de desenvolvimento localizados nos centros urbanos, que apresentam taxas de crescimento acima da média. O Radical Brasil é uma estratégia de envio de missionários temporários aos campos de missões nacionais, por meio do despertamento, da capacitação e do engajamento de vocacionados. O missionário radical passa por um período de treinamento e depois segue para um polo de plantação de igrejas, onde recebe mentoria de um líder experiente e também realiza sua formação ministerial de forma prática e efetiva. Ao fim do período de radical, o missionário pode continuar como missionário em formação, concluindo a sua formação ministerial e tornar-se um líder de polo. O programa tem o objetivo de atuar na formação de líderes locais e, junto a estes, plantar igrejas multiplicadoras. A ênfase está em alcançar pessoas primeiro, para depois pensar no templo, sempre focando na formação de novos líderes locais e na multiplicação. Na Cristolândia, a intenção do programa Radical é manter os projetos de compaixão e graça, cumprindo assim a missão de alcançar a todos com o Evangelho que transforma. Conheça mais sobre os projetos de plantação de igrejas por meio do site de Missões Nacionais ou entre em contato conosco pela Central de Relacionamento. Coloca o slide, por favor. Próximo. Olha o slide. Muito bem! Que número é esse que você está colando, ZVA? Número 1. Muito bem, parabéns! 3, 4, 5, 6. Senhor é o meu pastor. Olá, meus irmãos, eu sou o Lucas, essa é a minha esposa Marta, nós somos missionários radicais dos batistas brasileiros, aqui na comunidade do Paraguai Mirim, às margens do Rio Paraguai, que fica a 20 horas de barco do município de Corumbá.
Os desafios são imensos, nós precisamos da sua oração. Se Deus tocar no seu coração também, da sua oferta. E também precisamos de mais trabalhadores, de mais vocacionados. Que Deus abençoe. Venha ser um Radical Pantanal. Pode passar, por favor. Aqui são os números de missões gerais do ano. São 1.164 batismos, 1.079 missionários em campo, 575 são missionários radicais, que ficam um período de 1 ou 2 anos, depende do período do projeto. E aqui são números gerais. São 6 igrejas plantadas, 41 novos projetos de revitalização e plantação de igreja. Aqui nós temos 174 reinseridos na sociedade por meio da Cristolândia, 9.991. 314 refeições servidas na Cristolândia. 384 refugiados acolhidos na Vila Minha Pátria. 26.180 pessoas assistidas pelo Novo Sorriso da Amazônia. E 2.877 pessoas atendidas pela capelania prisional. Essa aqui é a minha comunidade, Porto Esperança. Eu estou só porque a minha dupla casou e foi embora. O pastor lá em Brasília disse que ele encontrou uma pessoa melhor que eu. Ele encontrou mesmo, gente. A Laís é muito gente boa. E aqui, dentro da igreja, a parte do templo. E na parte de trás é uma casa. Aqui é onde nós moramos. Aqui são fotos de cultos. Pode passar. Aqui é interessante. Do lado esquerdo é o Dia das Mães. E o Dia das Mães, a mesa ficou bem caprichada porque nós esperávamos que fosse mais pessoas. Só que muitas pessoas viajaram e a caravana que iria não foi. Então ficou poucas pessoas, somente essas que estão na foto. E quando acabou o culto, eu perguntei para as mães, eu falei assim, nós temos 2 opções. Uma é que nós vamos dividir as coisas e cada um leva para sua casa, ou então nós podemos voltar à tarde. Todas foram unânimes. Nós queremos voltar. Vamos passar o Dia das Mães na casa do Senhor. Vai ser esse o nosso prazer. E elas retornaram à tarde e a gente deu conta da mesa. Saiu tudo certo. Do lado direito foi o Dia dos Pais. E foi um dia especial, teve uma caravana, nós fizemos uma lembrancinha. E cada pai recebeu um abraço meu e do pastor Elias, que é o pastor da PIB de Corumbá. E eles apoiam o projeto, eles ajudam a gente muito. É uma equipe muito boa, muito dedicada. E após o culto, eu e o pastor Elias, nós saímos para entregar essas lembranças para os outros pais. E a gente ia entregando e fazendo uma oração, sempre apresentando o Senhor. Foi um dia muito especial. Muitos pais foram abençoados. Aqui é algo em que a gente faz muito na cidade, né? Mas para eles é muito especial. E essa construção, ela é muito, mas é muito especial para a gente. Esse senhor é o seu Mosqueira, ele tem 82 anos, ele é nascido e criado na comunidade. E a casa dele é de frente para a igreja e é uma ilha. A água, quando o rio sobe, a água fica embaixo da casa dele, de vez em quando entra sucuri lá na casa dele, é bem engraçado as coisas. E ele também, ele é diferente porque todo mundo que passa na frente da igreja, ele fala bem assim, vai para a igreja, vocês têm que escutar a palavra de Deus, é muito bom. Aí quando está começando o culto, a gente, seu Mosqueira, entra aqui, vamos para a igreja. Ele, meu filho, eu tenho que resolver umas coisas ali, não dá. Ele sempre corre. E foi muito interessante porque isso aqui foi antes das minhas férias em junho. E quando eu pude retornar, que fui na comunidade, ele já estava morando na casa. É algo simples, mas para eles é muito grandioso porque as pessoas cobram. E o pedreiro, ele perguntou para mim assim, Bruno, quanto é que vocês vão cobrar pelo trabalho de vocês? Eu falei, nada. É só o amor de Deus. Nós amamos o seu Mosqueira e nós estamos aqui representando o Senhor e mostrando qual é o amor do Senhor. Que Ele cuida da gente.
Ele, não é possível que vocês vão trabalhar desse jeito. Aquela laje é 8x8, nós gastamos 6 pessoas de 7h30 da manhã até 12h30 da tarde sem parar. E não pode parar porque é laje. E ele, eu não acredito. Não tem condições. Eu falei, não, meu irmão, a gente não quer dinheiro, é só ajudar. E ele virou e falou assim, eu posso ofertar na igreja? Pode. Aí o senhor já aproveita e vai no culto no domingo lá, e pode ofertar, mas a oferta é para a igreja. Passou 2 dias, ele chegou com um barco. Ei, missionário, vamos pescar. A gente saiu 8 horas da manhã, a gente foi chegar quase 6 horas da noite. Foi um dia muito especial, e quando ele saiu de lá, ele pediu para me mandar a localização da minha igreja, porque ele queria conhecer a igreja. Tudo isso por conta do que a gente fez de não cobrar. E algo que é tão simples, para ele é tão grandioso. Eles adoram essas atitudes. Do lado direito, deixa eu ver se é o lado direito mesmo. Do lado direito, a aula de violão com as crianças, são apenas 2, mas eu fui agraciado com mais 6 violões. São 10 ao total. A gente estava atendendo apenas 2 por conta de violão. E trabalhar com criança, com essa quantidade, e só 2 violões ia dar muito trabalho. Então, a minha oração era, Senhor, abençoa pelo menos com 5. E já chegou 6. E o projeto agora é chegar e atender todas as crianças. E agora nós podemos também pensar nos pais, aquelas pessoas que querem. E vai ser muito interessante. Deus é muito bom, Deus é muito maravilhoso. Essa comunidade aqui é a comunidade da Barra do São Lourenço, a Adriele e a Sara. Essa comunidade aqui, eu vou confessar uma coisa, de vez em quando some uns cachorros lá, as onças. No ano passado sumiu 17, esse ano já sumiu 10. Pode passar? Mas Deus guarda elas. O seu Mosqueira, ele tem uma fala que é assim, vocês são da crença, vocês podem ir porque Deus guarda vocês. Ele não vai na igreja, mas ele crê em Deus. O Senhor vai alcançar ele. Aqui é a Casa Templo, onde foi construída pela Convenção Sul-Mato-Grossense. E na frente, nesse telhado, aqui é a igreja. Aqui é a igreja. É aqui onde eles cultuam, tomam café da manhã. E logo, logo, vai ter um templo aqui também. É discipulado. Essa aqui é a Laís. A Laís é a que casou com o Mateus, que era minha dupla. Eles se encontraram aqui no projeto. Ele falou que não queria casar, mas só foi encontrar ela, foi embora, ligeiro. Pode passar? Aqui são cultos na casa das meninas. E foi muito interessante porque essa foto aqui à esquerda embaixo é a Força Nacional e são os bombeiros. E aconteceu da Adriele passar mal. E essa comunidade, dependendo de como estiver o barco de transporte, gasta 3 dias para você chegar até Corumbá. Mas estava em troca de plantão dos bombeiros e eles puderam trazer ela em 6 horas para a cidade para ser atendida. Ela ficou hospitalizada, depois foi liberada e ficou tudo bem. Mas é muito bom ver como Deus trata as coisas. Estava lá, ajuda. E sempre que tem a necessidade, Ele move. Aqui são os cultos, junto com as crianças, a comunidade. Ali é mais o pessoal da comunidade. Pode passar, por favor? Essas fotos, elas são fotos dentro da casa, para que as crianças fiquem mais à vontade. Elas são atendidas dentro da casa. E aquela foto à direita que ficou escondida, eu não sei porque que ela está lá, é na escola. E essa escola ela pegou fogo. Eu escutei esses dias em que essa escola ela foi reformada. E que tenha sido para a honra e glória de nosso Senhor Jesus. E esse aqui é o trabalho com as crianças na comunidade da Barra do São Lourenço. Pode passar, por favor? Aqui, compaixão e graça. Tem mais uma foto escondida ali, que eu não entendo porque que ela está lá. Eu tenho que dar uma olhada nesse slide. Sara
E aquela foto é a Laís também, trabalhando, pintando o cabelo, lavando louça. É uma coisa simples. Aqui, se o filho não lavar a louça, vai para o castigo. Mas lá é uma coisa muito valiosa para eles. Tem gente que com essas atitudes, elas choram. Elas choram de alegria, porque elas nunca foram cuidadas assim. São coisas simples para a gente, mas para eles muda todo um cenário. Aqui é um casal, Lucas e Marta, Paraguai Mirim. Essa é a dona Diva, ela passou no jornal, ela tem 104 anos. E a família dela é tão grande que é Paraguai Mirim e chega um pouquinho lá na Barra do São Lourenço ainda. Esse do lado dela é o filho dela. Aqui é culto na casa. Pode passar. É a mesma casa que é a da Barra do São Lourenço. Uma casa container com um telhado na frente. Aqui eles personalizaram. Chegaram para eles o barco. A convenção abençoou a comunidade deles e a comunidade do Paraguai Mirim também. E essa foto da direita de baixo, ela é interessante porque esse dia foi o exato dia em que eles chegaram. Essa comunidade era a Rani e a Marta que atuavam lá. Perdão, a Rani e a Marta não, a Rani e a Ruana. E elas tiveram que voltar para a cidade porque tiveram insolação no final do ano. Tiveram muita dificuldade com o calor e tiveram que se cuidar na cidade. E elas não conseguiram mais voltar. E depois de todo o tempo, eles chegaram. E lá é assim, não tem ninguém, mas quando encosta alguém, sai correndo o menino e vai avisando todo mundo. E é interessante porque quando eles encostaram, que viram que era eles pediram para fazer um culto. E de imediato, a primeira coisa que aconteceu na comunidade quando eles chegaram foi um culto, a pedido da comunidade. Pode passar? Essa aqui estava assistindo o culto. Pode passar. Aqui, na atividade com as crianças, e essa comunidade, as crianças aqui aconteceu um trabalho muito bonito. Eles conseguiram desenvolver mensageiras e embaixadores. Eles estão sendo abençoados com materiais. O Lucas da Igreja Filadélfia, ele é presidente, se eu não me engano, dos embaixadores aqui. Vai mandar um material, o Henrique já mandou um material também. Muitas pessoas estão abençoando eles. E também tem o trabalho de amigos de missões. Eles conseguiram desenvolver, é uma comunidade onde tem muita criança. É um trabalho que está sendo muito, muito abençoado. E esse trabalho, ele não é apenas nosso. Todos vocês participam. Todos vocês fazem parte. Pode passar? Aqui é a nossa equipe. O do centro é o pastor Gabriel. Quando aparece as 6 igrejas organizadas no ano, ele organizou uma na Amazônia. E depois ele veio para ser... Ele é o coordenador de plantação de igrejas do Centro-Oeste. À direita dele, pastor Josivan e missionária Silene, que são os nossos mentores e coordenadores do projeto. Eu e o Mateus, e do lado de cá, Sara, Adriele, Lucas e Marta. A equipe aqui está pequena, mas ano que vem, essa equipe não vai caber nessa foto. É em nome de Jesus. São mais de 300 assentamentos que precisam ser alcançados, fora a comunidade ribeirinhas. No mínimo 600 missionários. E todo dia nós oramos, 9h38. Orem ao Senhor da Seara para que mande mais trabalhadores. E essa é a nossa oração todos os dias. Porque é nítido a necessidade e o quanto muitas comunidades estão sedentas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Foram todos bem recebidos. A comunidade do Lucas, a líder só pôde liberar o pessoal a morar lá, por quê? E eles iriam levar a palavra do Senhor. E tinha uma mulher
orando há 12 anos nessa comunidade, para que fosse alguém levar a palavra do Senhor. São testemunhos que mexem com a gente. Todos aqueles outros vídeos que passaram são referentes à minha comunidade, a comunidade da Sara, e o Lucas e a Marta fizeram aquele vídeo convidando. São 3 formas de nos ajudar, de participar, de estar junto. Além de representar a gente como igreja, uma delas é a oração, a outra é ir, e a outra é a adoção do missionário. Se alguém quiser saber mais sobre como pode ajudar, eu vou estar lá fora e aguardo e vou poder estar orientando a cada um. Amém? Queria convocar a equipe do louvor. Eu quero agradecer mais uma vez por poder estar aqui, e é uma honra muito grande participar de um dia tão especial. Eu achei que seria um culto normal, porque quando tem batismo é totalmente diferente. E é um privilégio poder falar do projeto, apresentar um pouco do trabalho e ainda poder participar de um momento tão lindo como esse, e que esses PGMs frutifiquem ainda mais. Em nome de Jesus.